pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar de Amélia Earhart, a primeira mulher a pilotar sozinha sobre o Oceano Atlântico. Amélia Mary Earhart nasceu em 1897, Addison, Kansas, nos Estados Unidos, filha de Samuel Edwin Stanton Earhart e Amelia Otis Earhart. Amélia morou até os 12 anos na casa do avô Alfred Otis, foi apelidada de Millie e sempre demonstrou um comportamento anticonvencional, não aceitando os ditames da educação tradicional. O pai de Amélia era advogado de ferrovias e sua mãe era de uma família rica. Ainda criança, Amélia exibia uma natureza aventureira e independente. Com a morte de sua avó materna, começou a ter uma vida conturbada, enfrentando problemas com o alcoolismo de seu pai e pela impossibilidade de sua mãe de receber a herança. Os Earhart se mudavam com frequência e ela concluiu o ensino médio em Chicago em 1916. Depois que sua mãe recebeu sua herança, Amélia pôde frequentar a escola Organs na Pensilvânia. Em 1917, fez treinamento de enfermagem pela Cruz Vermelha, em Ontário, Canadá, para ajudar no tratamento dos soldados feridos da Primeira Guerra Mundial. Em 1918, ela deixou a faculdade para se tornar auxiliar de enfermagem em Toronto. Após a guerra, Earhart entrou no programa premiado da Universidade de Columbia, em Nova York, mas foi embora em 1920 depois que seus pais insistiram que ela morasse com eles na Califórnia. Sua primeira experiência em voo foi em Long Beach, quando começou o curso com a professora Anita em 1921. Ela voou uma altitude de 14.000 pés e foi a 16ª mulher a conseguir licença de voo da Federação Aeronáutica Internacional. No mesmo ano, ela comprou seu primeiro avião e 2 anos depois ela ganhou sua licença de piloto. Em 1925, ela mudou-se para Boston e fez parte da Associação Nacional de Aeronáutica. O jornal Boston Globe a considerou como uma das melhores pilotos dos Estados Unidos. Durante esse período, os promotores procuraram ter uma mulher voando pelo Oceano Atlântico e em abril de 1928, Earhart foi selecionada para o voo. Alguns especularam que a decisão fosse parcialmente baseada em sua semelhança com Charles Lindbergh, que havia se tornado o primeiro homem a voar sem parar no solo Atlântico no ano anterior. Em 17 de junho de 1928, Amélia Earhart partiu de Terra Nova, Canadá, como passageira a bordo de um hidroavião pilotado por Wilmer Stutz e Lois Gordon. Após o desembarque em Buryport, País de Gales, em 18 de junho, Amélia Earhart se tornou uma celebridade internacional por ser a primeira mulher a voar no Atlântico. Ela escreveu sobre o voo e realizou uma turnê de palestras nos Estados Unidos. Grande parte da publicidade foi realizada pelo editor George Palmer Putnam, que ajudou a organizar o voo histórico e acabou se tornando o agente de carreira dela como piloto. Os dois se casaram em 1931, porém Amélia continuou sua carreira com o nome de solteira. Após ficar mundialmente conhecida, nem tudo era elogios. Passaram a fazer várias matérias machistas falando que a Amélia não era uma boa piloto, que ela era apenas uma marionete na mão do marido e que tudo que eles faziam era apenas para ganhar fama, já que ela não tinha talento algum. E para conseguir provar suas habilidades, ela pilotou um pequeno monomotor e atravessou sozinha pelo Oceano Atlântico nos dias 20 e 21 de maio de 1932. Seu voo em Lockheed Vega de Terra Nova para Londonderry, Irlanda do Norte, foi concluído em tempo recorde de 14 horas e 56 minutos, apesar de vários problemas. Ela teve dificuldades mecânicas e condições climáticas não muito favoráveis e não conseguiu pousar em seu destino programado em Paris. Mais tarde, ela publicou um livro na qual descreveu sobre a sua vida e seu interesse em voar. Amélia Earhart empreendeu uma série de voos através dos Estados Unidos. Além de seus feitos de piloto, Earhart era conhecida por incentivar as mulheres a rejeitar normas sociais construtivas e buscar várias oportunidades, especialmente no campo da aviação. Em 1929, ela ajudou a fundar uma organização de mulheres piloto que mais tarde ficou conhecida como 99. Além disso, ela estreou uma linha de roupas funcionais em 1933, projetada para a mulher que vive ativamente. Em 1935, Amélia fez história como o primeiro voo solo do Havaí para a Califórnia, uma rota perigosa de 3.840 quilômetros, uma distância maior do que dos Estados Unidos à Europa.
Ela partiu de Honolulu em 11 de janeiro e, após 17 horas e 7 minutos, desembarcou em Auckland no dia seguinte. Mais tarde, naquele ano, ela se tornou a primeira pessoa a voar solo de Los Angeles para a Cidade do México. Em 1937, Earhart partiu para voar ao redor do mundo com Fred Nolan como seu navegador em um Lucas Electra bimotor. Em 1º de junho, a dupla iniciou sua jornada de 47 mil milhas, partindo de Miami e seguindo para o leste. Nas semanas seguintes, eles fizeram várias paradas de reabastecimento antes de chegar a Lae, Nova Guiné. Em 29 de junho, nesse ponto, Earhart e Nolan haviam percorrido cerca de 35 mil quilômetros. Eles partiram em 2 de julho em direção à ilha Holland, aproximadamente 4.200 quilômetros de distância. Esperava-se que o voo fosse árduo, especialmente porque o pequeno atol de coral era difícil de localizar. Para ajudar na navegação, 2 navios norte-americanos bem iluminados estavam estacionados para marcar a rota. Earhart também estava em contato intermitente por rádio com o Itasca, um cortador da guarda costeira dos Estados Unidos, perto de Holland. No final da viagem, Earhart disse que o avião estava ficando sem combustível. Cerca de 1 hora depois, ela anunciou: "Estamos correndo para o norte e para o sul." Essa foi a última transmissão recebida pelo Itasca. Acredita-se que o avião tivesse descido cerca de 160 quilômetros da ilha e uma extensa pesquisa foi realizada para encontrar Earhart e Nolan. As buscas prosseguiram até 19 de julho de 1937. Cerca de 4 milhões de dólares foram gastos e a operação da Marinha e a Guarda Costeira foi uma das mais custosas e intensas da história até aquele momento, mas as técnicas de busca e salvamento daquela época eram rudimentares e algumas das buscas se basearam em suposições erradas e informações imprecisas. Os relatórios oficiais sobre os trabalhos de busca foram influenciados por indivíduos preocupados com a forma como seus papéis nos trabalhos de busca de um herói americano poderiam ser apresentados pela imprensa. Apesar das buscas sem precedentes da Marinha dos Estados Unidos e da Guarda Costeira, nenhuma evidência física de Earhart ou de Nolan ou do Electra foi encontrada. O porta-aviões Lexington, da Armada dos Estados Unidos, e o couraçado Colorado, o Itasca, e até 2 navios japoneses procuraram por 67 dias. Imediatamente após a finalização oficial das buscas, Putnam, marido de Amelia Earhart, financiou uma busca particular pelas autoridades locais de ilhas e águas próximas do Pacífico, concentrando-se nas Ilhas Gilbert. Finalmente, em julho de 1937, Putnam alugou 2 pequenos barcos e, apesar de permanecer nos Estados Unidos, direcionou uma busca pelas Ilhas Fênix, Ilha Christmas, Taboerã, Ilhas Gilbert e Ilhas Marshall, mas nenhum vestígio do Electra ou dos seus ocupantes foram encontrados. No entanto, em 19 de julho de 1937, as buscas foram canceladas e os 2 foram dados como perdidos no mar. Durante a viagem, Earhart havia enviado ao marido vários materiais, incluindo entradas de cartas e diários, e foram publicados em Last Flight, em 1937. O misterioso desaparecimento de Earhart capturou a imaginação do público e gerou inúmeras teorias e reivindicações. Notavelmente, alguns acreditam que ela e Nolan haviam caído em uma ilha diferente e, depois de não localizarem Holland, os outros afirmaram que foram capturados pelos japoneses. No entanto, nenhuma evidência definitiva foi encontrada para tais alegações. A maioria dos especialistas acredita que o avião de Amélia caiu no Pacífico perto de Holland depois de ficar sem combustível. Bom, até hoje não se sabe o que realmente aconteceu com o avião ou com os ocupantes dele. Nunca foi encontrado nenhum vestígio de nada, nunca tiveram prova de nada do que realmente aconteceu. Espero que um dia isso aconteça, né? Eles consigam descobrir alguma coisa, mas já faz muitos anos esse caso, então acho que é bastante difícil. Mas nunca se sabe, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.